agora a aula de sociologia, tá? Que nós vamos tratar movimentos sociais urbanos. Antes de a gente tratar movimentos sociais urbanos, é sempre bom a gente lembrar o que é cidadania, tá? Nós lembramos que cidadania são direitos individuais, políticos, tá? Sociais e civil. A gente pode dividir como direito civil, político e social, tá? Então tem essas três dimensões aqui que nós temos que entender sobre a cidadania. A evolução da cidadania, tá? Como que funciona isso? Direito civil. O direito civil aqui da liberdade individual de cada cidadão, expressa seus direitos na justiça. Quando isso começou, pessoal? Efetivamente, isso começou no século XVIII. Até então você não tinha esse tipo de direito. E agora o direito político. O direito político é a formação dos estados democráticos. E isso também vai ter reflexo nos movimentos sociais a partir do século XVIII e XIX. Claro que vai ganhar um conjunto maior com a Revolução Francesa e vai se expandir a partir do século XIX também. Só que o conjunto de direitos sociais, isso vai ter o seu máximo já no século XX. Por quê? Aí a gente vem a educação básica, que é uma coisa muito nova, assistência de saúde, olha só, saúde até então não tinha, programas sociais de lazer, acesso à justiça e conquistas todas do século XX. Tudo isso, gente, a gente tem que lembrar da Declaração de Direitos do Homem, da ONU, 1948. Lembrando que essa declaração é pós Segunda Guerra Mundial. Elencou o conjunto de direitos que uma pessoa deve ter. São eles: direito à vida, à liberdade. Vamos lá, acompanha comigo. Direito à vida, à liberdade. O que mais? Direito à segurança, ao trabalho, ao lazer, à alimentação, habitação, seguridade social, educação e cultura. Então a gente lembra aquela música, né? Que capim é comida, né? Eu quero mais do que isso, tá? Vamos lá. Esses direitos que a gente vai ver aqui são direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, que influenciam todas as declarações e as constituições, a legislação dos países ocidentais. São direitos básicos para todo cidadão. Isso aí não tem descrição, tá? Vamos entender que toda etnia, nacionalidade, sexo, raça, classe social, nível de instrução, cor, religião, opção sexual ou qualquer outro tipo de julgamento moral. Ou seja, não importa o que a pessoa acredita, o que ela gosta no respeito sexual, que ela vai ter esse direito. Essa declaração estabelece que todos nascem iguais, livres, com dignidade e direitos. Todas as pessoas podem gozar desse direito, não importa quem são. Vamos lá. Os direitos humanos. Os direitos humanos são universais e naturais. Refere-se à pessoa da sua universalidade. Isso, gente, a gente tem que entender como uma conquista da humanidade. Não foi de um país, não foi de um grupo social, tá? Devemos lembrar que a escravidão, até no século XIX, havia escravidão. Aí você vai falar assim, não, professor, vai ter escravidão até hoje. É verdade. Só que legalmente ela é proibida, tá? Ela é proibida na legislação que regula a moral. Não é aceito também o trabalho infantil. Como não é aceito também castigos físicos cruéis e degradantes. Nós temos que lembrar sempre o DH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele sempre tem que estar próximo de 1, tá? Se o país, quanto mais próximo do 1 ele está, melhor é o país. Isso a gente tem uma fase de evolução desses direitos.
A primeira geração desses direitos, ou direitos individuais, vai começar lá na Constituição Americana e Francesa. Olha que legal, hein? A gente vai ver o primeiro país a ter as ideias iluministas trabalhando vai ser os Estados Unidos, depois a França. Isso tudo para aquelas ideias dos direitos de igualdade, liberdade e fraternidade. Se você não estudou Revolução Francesa, estude porque é isso aí. A segunda, nós vamos ter uma segunda geração de estudo, tá? Os direitos sociais. Primeiro, ela vai começar na Constituição do México. Dá uma olhada aqui. Constituição Mexicana, o Estado de bem-estar social. Isso vai ser em 1910. Vai ser uma luta pelos direitos sociais, ou seja, direitos à igualdade. Outra fase, a terceira geração, nós vamos ter a Declaração do Homem e do Cidadão, que nós já falamos. Tá? 1948. Tá? 1948 será essa nova declaração que ela vai ser retificada depois de 1900, dá uma olhada aqui, 1976. A luta pelos direitos de minorias e ambiente equilibrado da autodeterminação dos povos. Não quer dizer que ele mande em tudo. É um povo indígena, 100 indivíduos, que vai ter totalmente a liberdade, mas ele vai ter alguma liberdade. Vamos lá. Quarta geração, direitos planetário. O que é isso? Carta da Terra, Eco 92. Depois, Rio mais 20, que isso aqui está se referindo às lutas pela ecologia mundial. Luta pelos povos, desenvolvimento sustentável. Serão os povos da floresta, os povos catadores, coletores e até caçadores nômades. Você vai falar para mim, não existe mais. Existem esses grupos sim. Esses movimentos sociais são movimentos de luta, protesto. Protestar não é crime. Lembre sempre disso. Vamos lá. Movimentos sociais, definição. Você já parou para pensar o que é um movimento social? São ações sociais coletivas com caráter político e cultural, que viabilizam sistemas formados pela população se organizar e expressar suas demandas, ou seja, reclamar. Fala muito mal hoje das ONGs, mas as ONGs, tem uma ONG que não presta, é verdade, tem ONG que só pega dinheiro do governo, mas nós temos que entender também que ONGs são movimentos sociais importantes. Nós chamamos de organização não governamentais. Isso vai entrar sindicatos, que mais? Clubes, que vão lutar por direitos individuais e coletivos. Objetivo dos movimentos sociais. Tá? Tudo para roubar dinheiro? Não. Construção e relações democráticas, que sempre há uma construção. Reivindicar direitos, dinamizar mudanças políticas, identificar e propor soluções de problemas e atuar contra uma mudança. Vamos dar um exemplo, as mudanças da Constituição do Brasil, que mudou a Seguridade do Brasil. Aposentadoria, para ficar mais fácil. Houve movimentos que lutaram contra isso. E isso é importante. Da onde vêm esses movimentos? Qual é a origem desses movimentos sociais? Os movimentos sociais, eles têm uma origem no século XIX. Revolução Francesa é o princípio de tudo, gente. Revolução Francesa é a mãe de tudo. Depois nós vamos ter Revolução Industrial. Vocês estão lembrados do cartismo? Pois a gente vê isso certinho, tá? Com o aumento do desemprego, baixas condições de marginalização de alguns grupos operários, trabalhadores começaram a se organizar, pedindo direitos trabalhistas. Também eles trabalhavam 18, 19 horas, que era um absurdo. Compreender como proletariado contra a burguesia. Quem que é o proletariado, gente? Proletariado aqui representa nada menos, nada mais que os trabalhadores. E a burguesia aqui
são os donos das fábricas. Após o século XX, novos movimentos sociais apareceram, reivindicando modelos diferentes na sociedade. Que movimentos são esses? Tá? Algumas formas de organização de movimentos sociais. Movimentos sociais conservadores. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma onda conservadora. Também é um movimento social. Pode ser criticado, mas é um movimento social. Movimento social progressista, que hoje a gente fala que é os movimentos de esquerda. Movimentos sociais novos, como os LGBT, movimento de negros, tá? Movimentos sociais reformistas, que querem uma nova Constituição, que querem reforma das leis. Também tem o movimentos sociais revolucionários. Esses são aqueles que pregam mudanças mais rígidas na Constituição e, para a gente entender, são aqueles que querem mudanças mais drásticas, né? Que não é por aí. Movimentos conservadores não querem mudanças sociais. Eles querem impor o quê? Menos participação pela força da violência como estratégia das suas ações. Nós podemos lembrar hoje as fake news, que é um tipo de violência contra um grupo. Movimentos construídos a partir de práticas sectárias, intolerantes. O que é isso? Tá? Destrutivas, muitas delas fundadas em xenofobia, nacionalistas, religiosos e radicais. Movimentos mais progressistas são aqueles que querem uma agenda mais próspera, tá? Que olha para os movimentos sociais e na construção de novas propostas. A partir do quê? De ações coletivas que lutam pela exclusão social. Esses novos movimentos sociais que nós vamos falar aqui são expressivas, reformistas e revolucionários. São os novos movimentos sociais, são aqueles que têm luta por questões de classe. A sua maior pauta é a luta identitária, ou seja, minorias que querem ter voz dentro da sociedade. Negros, índios, ciganos, esses povos que tentam mudar isso. Reformistas são aqueles que tentam modificar alguns aspectos sociais, sem formar uma sociedade. Ou seja, estratégia de modificar a sociedade aos poucos, acumulando pequenas vitórias, preparando terreno para as próximas reivindicações. Um exemplo disso é o feminismo, que vem crescendo, cresceu tanto que foi passível de críticas ultimamente. Revolucionários procuram alterar por completo o sistema existente. Mudança rápida, tá? Mudanças que vão ter caráter permanente. Um exemplo disso, no passado, né, da história, Revolução Francesa e Revolução Russa. Aqui tem alguns exemplos de movimentos sociais. Tá? MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Qual é a sua luta? Pela terra. Movimento de mulheres, luta por direitos. Movimento de negros, luta contra o racismo e preconceito. Movimento estudantil, luta por qualidade de ensino. Movimento antinacional, lutam pela más qualidades de tratamento dos doentes mentais. Movimento indígena, pede pela organização. Ó, esse é grande, hein? LGBTIA+, tá? São as siglas de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, não sei nem o que é isso, intersexo, assexuado e mais. Olha só, todo mundo surgiu na Europa ainda no século XX. Esse aqui é grande, esse movimento, tá? Vamos lá. Movimento antiambientalista, também conhecido como movimento ecológico, movimento verde, ou seja, reivindicações de proteção para promover uma vida mais sustentável. Pessoal, nós vamos parar por aqui essa aula de sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu link no canal, que nós vamos fazer uma série de aulas de sociologia. Obrigado, gente. Tchau.